A gente vai falar hoje sobre machismo na educação financeira das meninas, que é um assunto que a gente precisa falar, que ele existe e que não dá para colocar debaixo do tapete. Várias crianças, né? Sempre um menino e uma menina, idades variadas, eles batendo em idade, né? E aí pedem para os meninos e as meninas fazerem a mesma tarefa. Na verdade, eles recolher as bolinhas, encher um pote, enfim, que no final eles vão ganhar uma recompensa, né? E aí eles terminam, os dois potes são iguais, os dois fizeram a mesma tarefa, e aí eles pedem para fechar o olho, eles entregam, né, um potinho cheio de chocolate. Aí quando vai ver, o do menino tem quase o dobro da menina. E aí é muito bacana ver a reação deles, né? E perceber o que é o mais interessante da reflexão, que as crianças têm uma reação diferente, né? O menino, lógico que no começo eles têm uma surpresa, assim, o primeiro impacto é só, poxa, eu ganhei mais, né? E depois eles começam a perceber a própria reação das meninas e eles começam a dividir, eles pegam o que está no pote deles e passam para o pote delas, né? Porque eles verbalizam, olha, não é justo, tal, a gente fez a mesma coisa, por que eu ganhei mais chocolate? Então é engraçado, é interessante perceber que por que a gente, como criança, quando a gente é criança, a gente percebe essas diferenças e eventualmente quer corrigi-las. E aí, quando a gente chega na idade adulta, a gente começa a encarar as coisas como se fossem absolutamente normais. Essa desigualdade, por exemplo, salarial. A gente, como homem, a gente ou não percebe ou não quer perceber, mas se percebe também não faz nada para mudar isso. Olha o efeito, olha, assim, eu digo hoje, né, na posição do meu lugar de fala de homem, mas olha que tragédia esse machismo, essa pressão que uma mulher não pode contar para um companheiro que ganha mais, que ganhou uma promoção, que tá fazendo sucesso profissionalmente. Eu falo para todo homem que eu conheço, o cara começa com essa reclamação, ai, a minha mulher ganha mais, eu falo, cara, para de ser besta, ela é a tua companheira, a tua parceira. Em vez de você ficar aí se cobrando, você tem que ficar feliz, é melhor para vocês, melhor para os dois. Passa no supermercado, compra uma cerveja lá artesanal bacana, compra um vinho bacanão e abre com a tua mulher e vai comemorar o sucesso dela. Para com essa bobagem. Mas eu vou te contar um exemplo do que aconteceu com a minha filha ano passado. Minha filha fez 10 anos esse ano. Ano passado, na sala dela, fizeram uma lista das meninas mais bonitas da sala por ordem numérica, da mais bonita para a mais feia. Os meninos fizeram. E aí a minha filha chegou em casa chateada porque ela não estava entre as primeiras colocadas da lista. E aí eu falei, para tudo, para. Os meninos não têm que fazer lista porque vocês não são objetos, vocês não estão numa vitrine como exposição para colocar número em quem é mais bonito e quem não é. E aí eu expliquei tudo isso para ela, mas ela no alto dos seus 9 anos é difícil de entender, né? Ficou aquela mágoa assim. E aí eu falei o seguinte, então faz olho por olho, dente por dente. Vamos lá, quem é mãe aí vai entender, a gente vai tentando de todos os lados, né? Fazer os filhos da gente entenderem o recado. Falei assim, façam vocês então uma lista para eles verem como é bom, para eles verem que isso dá uma coisa ruim. Então coloca eles na mesma posição para eles entenderem. E aí ela falou o seguinte, minha filha falou o seguinte, as meninas não querem fazer isso para não magoar os meninos. Eu falei, pronto. Então nós temos meninas de 9 anos que não se importam em serem magoadas, mas se importam em magoar quem as magoa. Poxa, é uma tristeza isso. Você vê que como tem a ver com essa coisa da autoestima e as meninas tem a ver com aquela história que a gente conversou das profissões, né? As meninas são levadas a achar que elas não têm capacidade para fazer as tarefas mais difíceis, que não têm coragem. Tinha um exemplo da minha casa, né, de não ter papel de gênero nenhum, mas vai para a escola, acaba aprendendo essas coisas. E aí, é debaixo do nariz da gente, é debaixo do nariz. Você fala assim, não é isso, possível. Você toma conta, mas sempre passa alguma, né? E aí eu sentei com ela, foi uma conversa longuíssima, conversei com ela, foi um aprendizado de pai enorme. Converse com seu filho, não importa a idade, como se ele fosse um adulto. Não importa que ele não vai entender tudo que você vai falar, mas converse como se fosse um adulto. E aí conversei um monte com ela e óbvio que o final da conversa foi, olha, filha, eu quero que você aprenda um negócio seríssimo para o resto da sua vida.
que você não deixe de fazer absolutamente nada que você queira fazer pelo fato de você ser uma menina. E aí a gente está falando dos meninos, acho que cabe muito bem com essa história que você acabou de contar. Uma responsabilidade nossa enorme em relação aos meninos não é somente fazê-los ver que realmente as meninas têm direito às mesmas oportunidades que eles, mas principalmente mostrar que eles devem tratar as meninas com respeito. A educação financeira infantil é na base do exemplo, da experiência, das perguntas. A gente tem que abordar esse tema não pode ser tabu, esse tema não é homem, não é de homem, não é tema de mulher, é tema de todos. E realmente vamos empoderar nossas meninas para que elas sejam o que elas quiserem, que elas tenham opção e que os nossos meninos também participem da vida normalmente, como qualquer outro participante da vida moderna. Nós somos peças do mesmo jogo.